Olá, o assunto desta videoaula é Geometria molecular, moléculas trigonais planas. Vamos tomar como exemplos de geometria trigonal plana as moléculas de metanal ou aldeído fórmico, que tem como fórmula molecular CH2O, e também o trióxido de enxofre, que tem como fórmula molecular o SO3. Vamos então obter primeiro as fórmulas de Lewis e fórmula estrutural para o metanal. Vamos colocar primeiro então o átomo de carbono, que é o átomo central desta molécula. Ele é um átomo que pertence à família 14, portanto ele tem 4 elétrons de valência, que nós vamos representar por essas 4 bolinhas dispostas dessa maneira. Nós dispusemos elas assim, com 2 bolinhas assim separadas e 2 juntas por causa das ligações que elas vão fazer. Essas 2 bolinhas aqui separadas são 2 elétrons que estão separados, porque eles irão fazer 2 ligações covalentes simples com 2 átomos de hidrogênio, que essa molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Então aqui nós temos 2 ligações covalentes simples. E esses outros 2 elétrons de valências estão representados aqui em par, na forma de um par, porque eles irão estabelecer uma ligação dupla com o átomo de oxigênio que tem nessa molécula. Então, dessa forma, o átomo de carbono estabelece 2 ligações simples e uma ligação dupla, compartilhando 4 elétrons e fazendo um total de 2 ligações simples e uma ligação dupla. Dessa forma, ele completa o seu octeto. Tá correto? Então, nós temos aqui a fórmula de Lewis para o metanal, ou o formaldeído, e ele também pode ser representado, essa molécula também pode ser representada pela sua fórmula estrutural, onde esses elétrons compartilhados são representados por estes tracinhos aqui. Então, nós temos aqui essas 2 representações da molécula de formaldeído. Vamos agora fazer as representações da molécula de trióxido de enxofre. Temos como átomo central o enxofre, que é da família 16. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de valência, que foram colocados aqui em 3 pares. Por que em 3 pares? Porque um desses pares irá estabelecer uma ligação dupla com um átomo de oxigênio, compartilhando aqui 2 elétrons, o enxofre e o oxigênio também compartilhando 2 elétrons. Dessa forma, o enxofre já completa o seu octeto, já atinge os 8 elétrons de valência, então ele não precisaria fazer mais ligações covalentes. Porém, esta molécula não tem só um átomo de oxigênio, ela tem 3, então ela precisa de mais 2 átomos de oxigênio aqui, só que o enxofre não precisa de mais elétrons. Ele poderia fazer mais ligações duplas aqui, porque ele tem possibilidade de expandir o octeto, mas nós não precisamos disso. Então, ele pode fazer aqui ligações covalentes simples, onde só o enxofre compartilha elétrons e o oxigênio não. Então, aqui o enxofre compartilha um par de elétrons com o oxigênio, nesta ligação aqui. E ali em cima, o enxofre também compartilha mais um par de elétrons com outro oxigênio. Então, são 2 ligações covalentes simples. Uma aqui com esse oxigênio e uma outra ligação covalente simples com o oxigênio de cima. Nessas ligações simples, apenas o enxofre compartilha elétrons. Quando isso acontece, antigamente, essa ligação era chamada de ligação covalente dativa. Hoje em dia ela não tem esse nome. É só uma ligação covalente simples mesmo. Tá legal? Então, essa aqui é a fórmula de Lewis para o trióxido de enxofre. E nós podemos representar também a fórmula estrutural, com uma ligação dupla aqui e 2 ligações simples. Tudo bem? Então, nós temos aqui
o formaldeído e o trióxido de enxofre. Observem a geometria dessas duas moléculas. São geometrias chamadas geometria trigonal plana. Então, onde nós temos aqui um átomo central ligado a 3 outros átomos, e eles estão espalhados aqui em ângulos de aproximadamente 120 graus. Então, esses átomos estão aqui espalhados em um único plano, formando aqui ângulos aproximados de 120 graus, essas ligações aqui. Tudo bem? Então, qual é a característica de uma geometria trigonal plana? Como nós podemos observar aqui, em ambos os casos, o átomo central está ligado a 3 outros átomos e não possui par de elétrons não ligantes. Então, aqui no carbono, ele está ligado a 3 outros átomos. 1, 2, 3. A mesma forma, o enxofre está ligado a 3 outros átomos. 1, 2, 3. Em ambos os casos. E, nos dois casos também, não possui par de elétrons não ligantes. Ou seja, o átomo central aqui compartilhou todos os seus elétrons de valência. Não sobrou nenhum elétron que ficou não ligante. A mesma coisa aqui. Então, por isso que os átomos ligantes estão aqui nessa configuração trigonal plana. Porque não sobraram elétrons não ligantes no átomo central. Então, essa é a característica de uma molécula com geometria trigonal plana. Quando o átomo central possui 3 outros átomos ligados nele e quando não sobra nenhum elétron não ligante no átomo central. Então, nós temos 2 exemplos aqui, o formaldeído e o trióxido de enxofre. Então, vamos ver como isso fica em termos de domínio de elétrons. Bom, aqui no formaldeído, nós temos que o átomo central tem 3 domínios de elétrons, um domínio de elétron nessa ligação, outro nessa ligação e outro nessa ligação. Total de 3 domínios de elétrons. Todos os 3 são domínios de elétrons ligantes. Como o total de domínios é 3, o arranjo dos domínios de elétrons é trigonal plano. Como todos os 3 são ligantes, a geometria também irá ter o mesmo nome, né, do arranjo do domínio de elétrons, que é trigonal plano. Então, a geometria será igual ao arranjo do domínio de elétrons. Isso sempre acontece quando o número de domínio de elétrons ligantes é igual ao número de domínio de elétrons total. Tá legal? Então, a geometria é trigonal plana. E aqui, o ângulo, ele está aqui com esse símbolo do tio, porque ele é aproximadamente 120 graus. O que acontece? Quando a geometria é trigonal plana, a tendência é que o ângulo das esses 3 ângulos aqui, ó, este e este, os 3 ângulos sejam sempre 120. Só que isto vai acontecer quando os 3 átomos são iguais, que é o caso aqui do trióxido de enxofre. Vejam só, no caso do trióxido de enxofre, o ângulo deu exatamente 120. Porque os 3 átomos são iguais, oxigênio, oxigênio e oxigênio também. Então, quando os 3 átomos são iguais, o ângulo dá 120. Quando os átomos são diferentes, aqui um deles é oxigênio, os outros 2 são hidrogênios, o ângulo não vai dar exatamente 120, o ângulo das 3 ligações. Os ângulos aqui serão diferentes, este ângulo será diferente deste. Tá bom? Só que todos eles serão aproximadamente 120. Diferente, só que com valor próximo de 120. Tudo bem? Então, vamos aqui finalizar falando do trióxido de enxofre. Da mesma forma que o formaldeído, ele tem um domínio de elétrons total igual a 3, que são essas 3 ligações. Todos os 3 domínios de elétrons são ligantes. Então, o arranjo de domínio de elétrons dele é trigonal plano e a geometria também é trigonal plana. Tudo bem? Então, nós vimos aqui 2 exemplos onde nós tivemos a oportunidade de explorar a geometria trigonal plana. Nós terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.